Olá amigos, meu nome é Ivanildo Galvão e no vídeo técnico de hoje irei tocar num assunto bem bacana, bem interessante, tá? Para nós profissionais de TI, que é a restauração de máquinas virtuais hospedadas no servidor Hyper-V, né? Um Hyper-V que está rodando aí no Windows Server 2008 R2 em um outro servidor Hyper-V, mas rodando no Windows Server 2012. Esse assunto é um assunto não tão complexo, é simples de se tratar, né? Talvez alguns profissionais aí mais avançados já tenham esse conhecimento e já tenham feito esse tipo de configuração, mas serve para esclarecer dúvidas, principalmente daqueles profissionais que estão começando, né? Esclarecer dúvidas dos profissionais que estão entrando no mundo dos servidores Microsoft, e justamente para saber, por exemplo, será que eu consigo restaurar as máquinas virtuais que estão no servidor Windows Server 2008 R2 em um 2012, há alguma diferença, há algum ajuste a se fazer? E nós vamos ver que não, que o processo é bem simples, bem tranquilo. Precisamos seguir apenas alguns detalhes, algumas regrinhas básicas, mas nada que inviabilize o processo. O Hyper-V do Windows Server 2008 e do 2012, ou o próprio Microsoft Hyper-V, também Server 2008 e 2012, é o hypervisor que entre os disponíveis no mercado, que fornece uma solução bem mais simples, bem mais tranquila em relação ao backup das máquinas virtuais. Por ser ambiente Windows, se você, por exemplo, parar as máquinas virtuais e copiar os arquivos dessas máquinas virtuais entre pastas, para um HD externo, para um storage, ou até mesmo para um outro servidor pela rede, a cópia é feita de forma tranquila, sem qualquer problema, e você pode restaurar aquelas máquinas virtuais em outro servidor. Por ser o Windows, por você usar ali o Windows Explorer, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo de se fazer isso, tá? Então, de fato, na questão backup, segurança das máquinas virtuais, né? Seja usando o System Center Data Protection Manager, seja usando também o Vim Backup Replication, que também tem a versão para Hyper-V, ou até mesmo o próprio Windows Backup, vocês vão ver que é bem simples, é bem tranquilo. O Hyper-V fornece aí então uma forma bem mais tranquila de fazer backup das máquinas virtuais. Vamos lá, eu tenho apenas que seguir algumas regrinhas antes, tá? Antes apenas um procedimentozinho simples antes de fazer o backup das máquinas virtuais. Eu tenho que entrar aqui na base de suporte da Microsoft, no artigo 95.8662, onde ele pede para que você habilite o VSS, tá? O Volume Shadow Copy Service no Windows Server 2008. Você habilita esse serviço, e que isso você pode fazer através desses comandos manuais aqui, tá? Dessas configurações manuais, mexendo em chave de registro, tá? Ou usando o próprio fix, tá? do site aqui da Microsoft, que ele vai fazer isso para você automaticamente. Clicou aqui, baixou um programinha, um fix, instalou no Windows Server 2008 R2, ele vai fazer essas configurações de VSS para você. Por que fazer essa configuração de VSS? Para permitir que o backup das máquinas virtuais possam ser feitos, os backups possam ser feitos com as máquinas virtuais ligadas, tá? Então você não precisa desligar as máquinas virtuais. Você usa o Windows Backup, faz o backup da máquina virtual e ela ligada, o backup é feito normalmente. Só que você tem que fazer esses procedimentos aqui antes, tá? Seguindo a dica desse artigo aqui de suporte da Microsoft. Mais abaixo também tem algumas recomendações, são apenas recomendações em relação ao snapshot, ao uso do snapshot, quando não pode fazer backup, se é necessário desligar a máquina virtual ou não, entre outras coisinhas, tá? Que são só a mesma parte de recomendações para você ter ali um conhecimento mais seguro do que está fazendo. Pois bem, depois desse fix instalado no 2008 R2, que é esse caso aqui, essa minha máquina que tem aqui um servidor, tá? Outro 2008 R2 standard que está virtualizado, tá? Chamei ele de DC, mas ele ainda não é um controlador de domínio, tá? Mas está aqui funcionando perfeitamente, está na rede, navega na internet e tudo mais. A máquina virtual está aqui, startada. Essa máquina virtual está dentro dessa pasta aqui da unidade C, na pasta VMs, tá? Está aqui a pasta DC, onde está a máquina virtual, ok? E no Windows Server 2012, tá? Eu já tenho o Hyper-V habilitado, a role de Hyper-V habilitada, tá? Só esperando a máquina virtual para eu poder fazer o restore nessa máquina. Então, qual o objetivo desse cenário?
eu vou ganhar o que com isso? Eu tenho, por exemplo, o servidor com Windows 2008 e quero fazer a mudança para o 2012, ou tive um sinistro, teve um problema na minha rede, meu servidor 2008 parou, minhas máquinas virtuais que estavam dentro do servidor 2008 estão lá, desligadas, são 20 máquinas virtuais, 10 máquinas virtuais, essas máquinas são críticas, e aí, o que é que eu faço? A empresa parada e eu preciso botar essas máquinas virtuais para rodar. Então você pode fazer ali o backup agendado, né? Você pode usar o Windows Backup para que ele faça backup dessas máquinas virtuais em dias e horários específicos, né? Que você pode especificar esses dias e horários ali para ele fazer esses backups. E aí você poder restaurar essas máquinas virtuais a qualquer momento no Windows Server 2012 ou até mesmo no outro 2008, tá? Então, o que é que eu devo fazer? Eu venho aqui, por exemplo, na máquina Windows Server 2008 e entro na filter Windows Server Backup. Se essa filter não estiver habilitada, vamos lembrar de vir aqui em Server Manager e habilitar essa filter, tá? Vai lá em Roles e Filters, adiciona a filter do Windows Server Backup. Pois bem, vou fazer o backup da máquina virtual, tá, que está dentro dessa pasta VMs, né, DC. Vou fazer o backup dessa máquina virtual para dentro do HD do servidor Windows Server 2012, tá? Eu fazendo backup dessas máquinas virtuais, né, da máquina virtual para dentro do servidor 2012. Se o meu 2008 parar, eu vou lá e restauro no 2012 e boto minha máquina virtual para funcionar rapidinho, sem qualquer transtorno, tá? Então esse é o objetivo do vídeo, fazer com que vocês saibam como fazer se sair desses problemas, tá? Mesmo que você tenha servidores diferentes no seu ambiente. Pois bem, então eu venho aqui em backup, deixo a opção opções diferentes marcadas, tá? Avanço, vou dizer que vou fazer um backup custom, não vou fazer um backup full, né? Ou seja, não vou fazer o backup de todo o servidor, somente nas minhas máquinas virtuais. Então custom, itens adicionar, então eu vou adicionar aqui essa pasta VMs, só que eu não vou adicionar a pasta VMs todas, eu vou adicionar a pasta DC, tá? Que é onde está minha máquina virtual DC. Se eu tiver mais máquinas virtuais, posso selecionar a pasta VMs e colocar todas as máquinas virtuais ao mesmo tempo. Avanço, vou salvar onde? Em um HD local? Em um storage? Não, vou salvar num HD remoto, no HD, num compartilhamento da rede, que vai ser justamente no HD do servidor HV1, que é o servidor 2012, backup VMs. Aliás, vou botar aqui cifrão backup VMs, ele já achou aqui, tá? Então eu vou armazenar o backup dessas máquinas virtuais no outro servidor, no servidor Windows Server 2012, que está com IPv, na unidade pasta backup VMs. Avanço, ele vai começar o processo de backup. Quando ele vai startar o processo de backup, vejam aqui no próprio servidor lá, vejam aqui no servidor que a máquina virtual ela vai entrar em estado de snapshot, ó, create VSS snapshot, né? Então o Hyper-V já está fazendo o snapshot da máquina, um snapshotzinho ali rápido, usando o volume Shadow Copy, tá? O serviço de volume Shadow Copy, e aí ele começa o processo de backup em si, fazendo a cópia da máquina virtual para o HD deste servidor aqui, que é o servidor 2012, que está só esperando para eu poder fazer o restore daqui a pouquinho, tá? Ok, depois do backup concluído, close aqui, backup feito com sucesso, vou lá no servidor 2012, entro no Server Manager e do Server Manager entro na filter Windows Server Backup, né? A mesma filter, tá? Que do servidor 2008, e aqui eu vou para o processo de restore, né? Venho aqui em Recover, aí ele mostra este servidor, né, fazer um processo de restauração de backup deste servidor, que não é o caso, porque eu não fiz o backup neste servidor, e sim fiz o backup no 2008, armazenando apenas os arquivos do 2008 para esse 2012, copiando apenas os arquivos, tá, das máquinas virtuais.
Lembrando que o backup foi feito com as máquinas virtuais ligadas. Eu poderia fazer simplesmente o processo de cópia de arquivos dos VHDs de uma máquina de um servidor para outro? Poderia, mas eu precisaria desligar as máquinas virtuais, tá? Para poder fazer isso pelo Explorer. A vantagem de usar o Windows Backup e de usar, por exemplo, o System Data Protect Manager é que você pode fazer isso com as máquinas ligadas. Pois bem, eu vou restaurar o backup daqui de um outro local, tá? Eu não tenho nenhum drive de backup configurado, nenhum disco configurado, tanto que ele mostra aqui só a unidade D, ó, que é a unidade de DVD, tá? Então o que eu devo fazer? Como é que eu vou localizar aquele arquivo, aquele backup? Eu vou dizer que é um remote shared folder e vou colocar o nome desse próprio servidor aqui, tá? HV1, ou então coloco localhost, tá? Cifrão e a pasta backup VMs, que foi nessa pasta onde eu armazenei o backup. Veja que o backup veio pela rede para essa pasta aqui, ó, backup VMs, está lá, Windows Image Backup. Beleza, vou restaurar. Ele localizou o backup feito às 18h35, tá? Dia 27, hoje, né? Avanço e files e folders, tá? Vou restaurar o backup fazendo o browser aí de localização das pastas e arquivos. Então ele vai localizar aqui, ó, Hyper-V. Hyper-V inclusive é o nome do servidor 2008, tá? Abro aqui, ó, VMs e pego somente essa pasta aqui, DC, né? Ok? Então vamos restaurar. Para que local? Local de origem não pode, né? Então eu vou fazer a restauração numa pasta aqui no meu servidor 2012. Então aqui tem uma pasta chamada VMs. Vou armazenar aqui dentro dessa pasta VMs. Ok? E avançar, recover, e esperar aí o processo de restauração. Ok, processo de restauração concluído, né? Vimos aqui que ele restaurou a máquina virtual para dentro da pasta VMs neste servidor. Vamos conferir. Vamos ver aqui. Ok, está lá a máquina virtual. Está no Hyper-V? Não, ainda não, né? Então o que é que eu devo fazer? Devo pegar essas pastas aqui. Vou criar, por exemplo, uma pasta chamada DC para identificar, que trata-se da máquina virtual, tá? Ok. Aqui os arquivos de configuração e aqui o arquivo MDK, que é o HD da máquina virtual. Depois disso basta vir aqui, ó, nova máquina virtual, chama esta máquina virtual de DC, tá? Vou dizer que vou armazenar essa máquina virtual lá naquela pastinha que eu criei aqui em DC. Ok, avanço, boto aqui o memória mínima requisitada, usar memória dinâmica, avanço, usar aqui a rede virtual existente e o HD, não vou criar um novo HD, né? Eu vou usar um disco existente que está onde? Lá na pasta DC. Ah, Ivanildo, mas aí eu tenho que criar a máquina virtual do zero. Eu tenho que fazer a máquina de novo, colocar as interfaces de rede, etc. Sim, você tem que fazer, mas isso é tranquilo, não tem mistério, não tem nenhum mistério não, e é bem simples de se fazer, bem fácil. E para quem está
tentando se recuperar de um problema, de um sinistro de máquinas que estão paradas, isso aqui é show de bola, é um negócio rápido de se fazer, e, ou seja, é uma opção que existe, diferente de outras soluções que às vezes precisam de softwares específicos, tá? Às vezes é um pouco mais complicado, certo? Então, nessa parte de backup do Hyper-V é show de bola a facilidade com qual você a facilidade que você tem para restaurar uma máquina virtual. Se você quer restaurar a máquina virtual direto no servidor Hyper-V, pegado no servidor Hyper-V e restaurar direto em outro servidor Hyper-V, e já subindo a máquina virtual aqui com o nome direitinho, toda configurada, aí você tem que usar o System Center Data Protector Manager, que ele pode fazer isso, porque ele faz o backup das máquinas virtuais considerando os serviços, né? Você, quando entra no console do console do Data Protector Manager, ele mostra lá os serviços que você tem na rede, os servidores que você tem na rede, que você instala os agentes. Você tem o servidor Exchange, você tem o servidor SQL, então ele mostra a árvore lá de servidores que você tem na rede, que tem os agentes. E se você tiver o servidor Hyper-V, ele vai mostrar lá Hyper-V. Então você faz o backup do Hyper-V, instala o agente da máquina virtual no Hyper-V, instala o agente do Data Protector Manager no outro servidor e faz a restauração, e ele vai identificar o serviço do Hyper-V e vai restaurar a máquina aqui sem você precisar fazer isso que eu estou fazendo agora, que é manual. Mas você vai ver aqui, vocês vão ver aqui que é bem tranquilo. Então eu avanço aqui, ó, selecionei lá, né, o HD que está lá dentro do DC, né, DC VHD, finalizei, ó. Depois de finalizar, pronto, máquina virtual criada, é só fazer o que? Startar a máquina virtual, mais nada. Ok, máquina virtual iniciada. Vamos ver aqui. Vou desligar a máquina virtual lá no outro servidor, né? Porque está com o mesmo IP, senão vai dar um conflitozinho de IP. Deixa eu ver aqui essa máquina aqui. Deixa eu desligar ela. Deixa ela aqui no estado salvo. Deixa eu voltar lá. Está um pouco lento, mas é porque minha máquina tá meio complicada em recursos de memória. Deixa eu sair daqui dessa tela e entrar nessa daqui. Eu estava com duas telas abertas. Olha aí a máquina virtual inicializando. Pronta para trabalhar. Tem outra janela aqui que eu vou fechar também. Pronto.
Está aí nossa máquina virtual restaurada. Antes funcionava no servidor 2008 R2 e agora está no servidor 2012, funcionando perfeitamente. Está terminando de carregar. Como eu já falei, estou com pouca memória aqui no meu host, mas o processo foi feito com sucesso. Deixa ele terminar de carregar. Aí está aí a máquina virtual, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo técnico, espero que tenha sido útil. Vocês viram que o processo é bem simples, tranquilo, né? Olha aqui a máquina virtual já no HD do host, tá devidamente armazenado lá no HD, né, na pasta DC, onde a gente definiu. Vou mostrar aqui para vocês. A máquina virtual aqui eu posso fazer logo nela. Aqui a pasta DC. Ok? Bem, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição através dos meios de comunicação aí, Twitter, Facebook, e-mail, tá? Qualquer coisa que precisarem, é só mandar. Obrigado mais uma vez e um abraço.